Então, boa noite a todos. Boa noite. A leitura do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A vida futura. Por essas palavras de Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os considerem pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas as ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Deixa eu brincar. Marquinhos. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio complementar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigos de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram. Porquanto são testemunhos oculares os que a descrevem nas suas fases todas, em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, faculta a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Enfim, né? Que bom que conseguiram, né? Atrasado, não cheguei. Não, é... Não, também. Tá bom, né?
Todos ativos sempre. Importante conseguir vir, conseguindo vir também é legal, é bom também, né? É. E às vezes você não consegue, também é bom, tá tudo na ordem, né? Né? Leitura aqui sobre meu reino não é deste mundo, que Pilatos pergunta a Jesus, né? És o rei dos judeus? E aí Jesus responde, meu reino não é deste mundo. E Pilatos pergunta, mas és o rei? E Jesus responde, não. Deus, tu dizes, sou o rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Ele tem a força do reinado, mas o reino e os que estão com eles não fazem parte do mundo para auxiliar a defesa. O que ele vem, né, dizer é a palavra, é a verdade. Que ao final o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, faculta a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas e infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, cada um aqui a seu mau grado. Reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ele quer dizer que, ao longo do texto, revela sobre a vida futura. Qual é esse reino da vida futura? Há uma discussão também, uma outra passagem sobre quem foi não foi Jacó, foi o... Tá lembrar o Ananias? Lembrar que o pai saberia, né? O profeta teve vários sonhos, um dos profetas. Era pastor e entre eles tinha uma visão que Deus dizia para ele: eu vou pôr um prumo sobre a cidade de Israel. O que quer dizer o prumo? O que o prumo faz? O prumo é algo que tu põe na parede para ver se a parede está crescendo reta, se ela não está curvada, com defeito. Porque se a parede está com um defeito, curvada, ela tende a desmoronar. Ela tem que estar pedra sobre pedra, quanto melhor encaixada, para que ela permaneça durante anos e anos, milhares de anos. E esse foi um dos sonhos reveladores, quando Israel, Jerusalém, né, no caso, estava no maior momento de economia, o governo estava riquíssimo, as pessoas estavam também afortunadas com a matéria, só que não era aquilo. Eles começaram as pessoas, apesar de estarem com as riquezas, bem alimentados, não era a palavra que Deus estava sendo distorcido algo ali. As virtudes, a moral, pois um começou a olhar inveja, revoltas, manipulações sobre Então aquela ideia da riqueza era falsa. Por mais que os judeus entendessem que, como diz também o livro, que como a gente sabe se está no caminho certo ou não, as riquezas, mas não são apenas riquezas, não são essas as riquezas monetárias de crescimento. Pois aí ele
profeta sonhou também sobre os gafanhotos, sobre várias pandemias. Que a cada pandemia seria um aviso de Deus. Que, claro, se não tiver certo, a cidade seria o fim. Porque Jesus, na época, diz a Bíblia na parte de Gênesis, ele tinha um futuro para aquela cidade. Ela tinha que ser o exemplo de moral, de ética para os outros. Era uma cidade modelo. Mas quando aquela cidade modelo foi sendo construída de maneira torta, aquele projeto já não fazia mais sentido. Aí tinha que vir as calamidades, as pandemias, para poder dizer, povo, acordem para essa situação, não é esse o caminho. Se recolham, ver as calamidades para as pessoas se recolherem e se unirem, de certa forma, de expurgarem suas condições internas, de olharem para si, de olhar para dentro. Aí o profeta, muito bom, pediu até, por favor, se tem uma condição para nos dar, nos dê mais uma outra oportunidade de continuar. E sobre isso, a vida futura, é interessante, né? Hoje o tema até, começando antes da palestra, né, sobre sonhos. Vou acordar ela, Lida, chamar ela. Não vai guardar. Sobre sonhos. Sobre sonhos, É modo repouso. Stand-by, tá só, né? Economizando energia. Quando diz aqui sobre a vida futura, né? O que nos cega sobre o futuro. Eu tive um sonho tão interessante hoje, que não foi o que eu vi sobre o sonho, mas foi sobre o que eu senti nele, andando por ali. Era uma colônia. A vida do outro lado é igual aqui. É a mesma coisa, o mesmo sentimento. Os que vêm às vezes aqui às 5 da tarde para ser atendido, que entram na casa, é a mesma coisa. Eles vêm pedir, não tem... E vem, tem que pôr ordem, não, pessoal, 8 horas, vai ser todo mundo atendido. Não, mas preciso de ajuda, preciso, sim, mas seguir orientação, porque não é só mais pessoas para serem atendidos ou menos, é mais pessoas para atender também no horário. É a organização, o foco traz maior benefício, traz força para os trabalhos, organização, né? Então, quando a gente acha que a vida futura pode se livrar de algo, alguma dor, não, ela vai continuar. E a pele, essa gelatina, nos ajuda muito. Nos ajuda a não sentir, ajuda a distrair. De repente, a gente tem uma complicação, algo que está na nossa mente, e a gente tem uma dor de barriga braba. A dor de barriga nos distrai para não pensar, e parou de pensar, vamos pensar na dor de barriga. Aí todo o problema dos fatores emocionais. Ele vem o corpo também para ajudar. Toda a dor, as doenças que vêm, claro que tem as doenças que despertam depois de uma certa idade, com missão, com aprendizado, mas dizer a maioria sim, ela é uma oportunidade, um crescimento interno para rever o que está sendo feito errado, o que está repetindo. E essa vida futura do sonho foi interessante ver as pessoas lá. Porque cada um que conversava, eles brilhavam o olho. Era como se fosse a colônia dos que estavam na fila para nascer de novo, reencarnar. E olhava assim, conversava com um, né? O que... Às vezes conversa brincando ali, às vezes tem consciência também na hora. Eu sei que eu estou num sonho e às vezes brinco. Que não é bem um sonho, tem também viagens astrais, tem outras coisas, né? Tem mais. Aí falar assim, né, o jovem, não, eu vou ter, feliz, sabe, assim, quase chorando, eu vou ter uma oportunidade nova de ser uma pessoa boa, eu vou acertar essa vez. Que quando vem de novo na vida futura, não vem para errar, ninguém quer errar. A pessoa vem para acertar, vem tentar cumprir alguma coisa, seguir algo. E aprendizado, refinamento, as coisas às vezes não vem certo para dar certo depois. Para testar, para te aprender que não era seu mesmo, realmente. Mas olhando, conversando com um, conversando com o outro,
Aquela sintonia de olhar, não, agora o próximo sou eu. Tá, qual que é o nome? Não, meu nome vai ser Ítalo. Perguntando quem que vai ser o Ítalo, né? Não, eu vou ser o Ítalo, eu vou nascer Ítalo, vai dar o nome Ítalo. quando eu nascer, Ítalo Neto. Tá bom, Ítalo? Mas quando eu nascer eu vou dar certo, vou ser coisa, vou tentar ser justo. Quem será que vai nascer com o nome de Ítalo, Né? Mas tinha outro que era o Daniel, que surgiu da água também, que estava numa poça escondido. Que perguntou, tu não quer desistir? Tu não quer abrir mão? Para mim poder ajudar uma pessoa que é minha amiga? Tu não quer abrir mão de nascer e ficar, vamos dizer assim, não obrigado, mas ter que ficar no lado dela? Aí diz assim, sim, que mulher tem que ficar mesmo, mulher tem que, vou ficar com vários, sei lá o quê. Tu não acha melhor que se tu quer ficar assim? Se ficar com ela não vai aceitar, vai dar só briga, só problema. Tu não quer ter essa liberdade, abrir mão disso, para que o outro tenha. Ele está tudo bem, eu abro mão. Ele reconheceu. Mas ele está no momento de alguém que já está em aprendizado. Ou era para trazer um aprendizado, uma pessoa já justa ao lado dele, para ele tentar aprender. Mas algo ali já vê que não era. Às vezes a pessoa justa só era para uma missão, mas ele ali não estava ainda. Ele abriu mão um pouquinho, também um ponto para ele. Interessante. É um ponto para ele percebeu assim, tá, não adianta comigo, não tem quanto, tá, não é um momento então que sabe, não dá oportunidade para os outros então, que querem fazer uma terra nova assim, que tentam, que apesar erram como consequência da ignorância, como para não entender. Como outros sonhos, né? Não adianta se jogar da janela, não tem? Não adianta. Continua a mesma coisa, vai levantar, você vai levantar quebrado e não adianta, fica o mesmo sentimento. Não é? Continua a mesma coisa. E aquele sonho, quando vi aquelas pessoas, o que aconteceu antes para poder vir aqui? Aquele brilho de fazer algo. Não é a dor às vezes parece tão grande, mas não é. E então a gente aqui, né, tenta oportunizar que veja, que seja um pinguinho de cada vez, né, assim, para olhar para si. Vai tirando assim, ó, para quando chegar algo não ter nada, não, isso aqui já entendi. E não ter mais essas dores. É tirar um pouquinho, nem que seja um pinguinho, né? Às vezes tem uns tapas também bom, né, para acordar, né? Mas faz parte da dificuldade. E a vida futura nada mais é que a representação dessa. Que fazemos o melhor para quando chegar na vida futura, de qualquer forma que seja, vai chegar. Tentar chegar arrasando que seja. Né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, se eu digo pelas minhas experiências, se vem o desencarnado pedir ajuda 5 sobre as dores que ele sente, que dor é essa que a gente sente na carne, não é? Não são as dores. E as mesmas dores que ele sente, nós sentimos. E o que tem em comum entre os dois de melhor é a busca na fé. Quando ele entende e diz assim, não, olha, tu tá... Que dor? Eu tô com dor no braço. Como assim dor? Tu já morreu, não tem que ter dor nenhuma. Eu não tenho consciência nem que morreu, que não nem sabe o que está acontecendo. Porque ficou aquela mente, não, a mente do foi bater em mim, bater em mim, bater em mim, bater em mim. E passa 10 anos, 20 anos, 20 anos. E aquela coisinha que aconteceu lá, não sei,
Minha mãe não deu gelatina, fico traumatizado até os 80 anos. Não pode ser assim, né? Também não pode. É fechando ciclos, né? Então vamos lá trabalhar um pouco, né? Mais, né?